Oi pessoal, eu sou o Douglas, do Ampec Simples, e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como é a estrutura da prova da Ampec. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que o exame Ampec é composto por 7 provas. Dessas 7 provas, 6 provas são objetivas e também tem uma única prova que é discursiva. As 6 provas objetivas são de matemática, estatística, macroeconomia, microeconomia, economia brasileira e também tem uma prova de inglês. E a única prova discursiva que tem é de economia brasileira. Então, no final das contas, a economia brasileira acaba tendo 2 provas, uma objetiva e uma discursiva. Eu queria começar falando um pouquinho melhor como que são as provas objetivas, ou seja, as 6 das 7 provas da Ampec. As provas objetivas, elas são compostas por 15 questões e você tem 2 horas para resolver elas. As questões valem 1 ponto cada uma, então no total cada prova vale 15 pontos. As questões que compõem essas provas objetivas podem ser de 2 tipos, mas eu vou achar mais fácil mostrar alguns exemplos para que fique mais fácil você visualizar. Então aqui eu estou mostrando para vocês a questão 10 do Exame Ampec 2022 da disciplina de Matemática. Olha só como que é a estrutura de uma questão, uma das 15 questões que compõem a prova de Matemática. Acaba tendo um enunciado aqui, e nessa questão 10 tem 5 itens, e cada um desses itens podem ser ou verdadeiros ou falsos. E é isso que o aluno deve dizer, se cada um dos itens é verdadeiro ou falso. No caso dessa questão em particular, o item 0, 1, 3 e 4 são itens falsos, o item 2 é um item verdadeiro. Como a questão 10 como um todo vale 1 ponto, cada um desses 5 itens acaba valendo 0,2 se acertados. Então vamos supor aqui que um aluno realmente acertou os 5 itens, ele respondeu F, F, V, F, F, vai receber 0,2 por cada um dos itens, então no total ele vai ganhar 1 ponto para essa questão. Mas uma coisa que acontece nessas questões que são verdadeiros ou falsos é que se por acaso o aluno tiver errado um item, então vamos supor aqui, por exemplo, que no item 3 ele respondeu verdadeiro, sendo que o gabarito é falso, e daí nesse caso ele tem uma punição por ter errado um item. Ele perde 0,2 por ter respondido o item 3 e ter errado. Então aqui no final das contas ele teria ganhado 0,2 por cada um desses 4 itens acertados, então 0,8 pelos 4 itens, só que ele perde 0,2 por causa desse aqui, então no total ele fica com 0,6 nessa questão. Existe essa punição ao erro, mas uma coisa que o aluno pode decidir fazer se ele não sabe a resposta de uma alternativa é simplesmente deixar em branco. Então nessa situação em que ele decide deixar em branco o item 3, ele ganha 0,2 por cada um dos itens acertados, e daí fica com 0,8, ele não tem desconto por ter deixado em branco um item. E só para fazer um exemplo mais extremo, vamos supor que ele responde 3 itens errados e tem somente um item que ele acertou, e um item ele deixou em branco. Então ele ganha 0,2 por esse item que ele acertou, mas ele perde 0,6 por esses 3 itens que ele errou. Esse item aqui ele não ganha nem perde, então no final das contas, para essa questão, respondendo dessa forma aqui, ele perde 0,4 ponto. Então na prova da Ampec, em questão verdadeiro ou falso, é possível tirar uma nota negativa. Esse tipo de questão aqui de verdadeiro ou falso acaba compondo boa parte das provas objetivas da Ampec. Mas não necessariamente 100% da prova é desse tipo. Esse tipo de questão é o que a Ampec chama de questão do tipo A, mas também tem questão do tipo B, e eu vou mostrar um exemplo a seguir. Então aqui eu estou na questão 12, exatamente da mesma prova de matemática da Ampec 2022. Veja que essa questão 12 ela não é composta por 5 alternativas verdadeiro ou falso. Ele tem um enunciado, e nesse enunciado ele pede para calcular alguma coisa, cuja resposta vai ser um número entre 00 e 99. No caso particular dessa questão 12, a resposta dela vai ser 32. E como que funciona a pontuação para uma questão desse tipo? Se o aluno responder 32, ele ganha o ponto inteiro dessa questão, ou seja, ele ganha 1 ponto, e qualquer outra resposta ele vai ganhar 0 ponto. Se ele responder 31, se ele responder 33, se ele responder 90, tanto faz. Ele também pode deixar em branco essa questão. Em qualquer um desses casos ele vai receber 0 ponto pela questão 12. E somente vai ganhar ponto se ele acertar em cheio a resposta. Então eu mostrei para vocês 2 exemplos de questões de provas objetivas, mas também não esquecendo que tem uma única prova que é discursiva na Ampec, que é uma prova de economia brasileira. Eu vou mostrar para vocês como que é o formato de uma prova de economia brasileira discursiva.
Então aqui eu estou mostrando para vocês a prova de Economia Brasileira Discursiva do Exame Ampec 2022. Veja o formato dela. Tem 5 temas aqui descritos e o que você pode fazer? Você pode escolher um desses 5 temas, aquele que você se sente mais confortável em escrever da melhor forma possível, e escrever aqui uma resposta de extensão máxima de 1.800 palavras. Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha te ajudado pelo menos um pouquinho a entender como que é a estrutura da prova da Ampec, ter talvez esse primeiro contato. E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.